acompanham o PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos aqui novamente começando mais um programa ponto a ponto, recebendo o deputado Patrus Ananias, que está aqui do meu lado, nosso convidado de praticamente todas as quintas-feiras. E hoje nós vamos debater um assunto realmente que vem preocupando a população em geral, que é a crise, né, que o país está vivendo em vários aspectos, né? É crise econômica, é crise social, crise política e tudo isso envolto nesse cenário de coronavírus. Então nós vamos debater todos esses assuntos aqui com o deputado Patrus Ananias. Ele é muito conhecido, mas se você não o conhece, ele já foi ministro dos nossos governos Lula, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quando o Bolsa Família foi criado, e vários outros programas sociais. Também foi ministro no governo Dilma Rousseff, do Desenvolvimento Agrário, né, cuidando aí na nossa questão agrária que vem sendo tão destruída aí nos últimos tempos, né, deputado? E ele também já foi vereador, prefeito de Belo Horizonte, e é servidor público concursado, também professor de Direito. E aqui na Câmara dos Deputados atua muito nessa área da questão de defesa da democracia, da soberania nacional, né, deputado? Coisas também que vêm sendo atacadas e muito por esse atual governo aí do Jair Bolsonaro. Deputado, começando aqui analisando essa conjuntura, né, brasileira atualmente, vamos começar aqui falando sobre a questão da crise econômica, né? Porque na verdade uma coisa puxa a outra, né? Nós vimos aí há poucos dias o anúncio aí do PIBinho, né, do Paulo Guedes, de 1,1%, isso depois de uma projeção que na verdade em 2019 deveria ser por volta de 2,5%, é o que diziam que o Brasil ia crescer, cresceu 1,5%. Né? Nós estamos vendo aí a indústria quase parando, o comércio, o varejo não vende. Né? Como o senhor tem visto a questão da crise econômica, né, atualmente no país e a resposta que o governo vem dando a essa crise? Muitas vezes colocando a culpa, às vezes até no Congresso Nacional. Eu quero saudá-lo, Ed, e saudar também as pessoas que estão sintonizadas conosco e dizer, respondendo às suas colocações muito oportunas, que nós estamos vivendo um momento, como você colocou muito bem, um momento muito difícil na história do Brasil. Nós não podemos fugir dessa realidade. Eu me lembro muito do grande estadista inglês, Winston Churchill, quando ele assumiu o poder na Inglaterra, na plena Segunda Guerra Mundial, com a ameaça do nazismo. Ele disse ao povo da Inglaterra: nada tenho a vos oferecer, a não ser sangue, suor e lágrimas. Então é claro que nesse momento nós temos que conversar com muita seriedade sobre o momento que nós estamos vivendo, que penaliza sobretudo os pobres, trabalhadoras, trabalhadores de baixa renda, mas está batendo também pesado, né, nos pequenos e médios empreendedores, na classe média assalariada, nos servidores públicos. Né? Eu penso então que é um momento de reflexão. Eu penso que é um momento que nós devemos conversar, né, estarmos presentes nas manifestações democráticas de resistência a esse desgoverno, mas também conversarmos em casa, com os familiares, com os parentes, com os vizinhos, nas igrejas, nas escolas, locais de trabalho, refletirmos juntos sobre o que nós estamos vivendo no Brasil e os caminhos que devemos construir para que nós mesmos, mas também, sobretudo, os nossos filhos, os nossos netos, e os netos, os nossos netos, as gerações futuras, possam viver num país de paz, de desenvolvimento, com justiça social e respeito à vida. Né? Você colocou a questão econômica, é gravíssima. Eles impuseram ao país, e o Congresso aprovou, reformas que cercearam direitos históricos das classes trabalhadoras, direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, e fizeram essas reformas dizendo que viria o crescimento econômico, que viria o desenvolvimento, e não veio, pelo contrário, né? Tivemos agora o PIBinho, e é anterior ao coronavírus. Eu penso que eles vão tentar colocar a responsabilidade do coronavírus, que é uma questão delicada mesmo, nós temos que enfrentar também de uma forma conjunta, solidária, mas está claro que a crise é anterior. O crescimento não veio em 2019 e não está vindo agora, porque não há investimentos. O Estado brasileiro está se omitindo de ajudar no desenvolvimento do país. Há um desmonte do Estado,
Nós sabemos que o Estado, historicamente no Brasil e em todo o mundo, cumpre um papel importante como propulsor do desenvolvimento, parceiro do setor privado, tomando iniciativas. Além dessa crise econômica, o Estado que não investe, pelo contrário, está entregando tudo, privatizando e se omitindo, há também o desmonte das políticas públicas. Nós aprendemos, né, quando eu fui ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo do presidente Lula, nós aprendemos que os programas sociais, como Bolsa Família, que está sendo também desconstruído, como o benefício de prestação continuada, o BPC, são um parênteses aqui importante. Ontem nós aprovamos uma medida histórica aqui no Congresso. Nós elevamos para ser beneficiário do BPC o valor de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo, o que é ainda muito pouco. Mas 1/4 é estado de miséria, né? Pois bem, o BPC, o programa Bolsa Família, tem uma importância econômica, porque os pobres passam a comprar. Comprando, aquecem a economia local, regional. Então nós estamos vendo um desmonte da economia, nenhuma política estratégica de desenvolvimento econômico, de parceria com os empresários, especialmente com os pequenos e médios empreendedores nacionais, e também o desmonte das políticas públicas, que aquecem a economia. Então é de fato um quadro muito grave, que eu penso que nós devemos todos, de forma solidária, meditar sobre ele, porque o Brasil é nosso. Nós não podemos abrir mão da nossa pátria, que é o nosso bem maior. Então é fundamental que o povo brasileiro, a partir das pessoas mais conscientes, militantes, das pessoas de boa vontade, mais generosas e comprometidas com o bem comum, é fundamental que as pessoas comecem a assumir essa condição de brasilidade e começarmos juntos a pensar o que nós queremos para o nosso país e para o nosso povo. É verdade. E, deputado, o senhor falando aí sobre a questão da crise econômica, inclusive das reformas, né, que foram feitas, a trabalhista, citou, a reforma da Previdência, e todas elas com a promessa de que dias melhores viriam depois da aprovação da reforma, e a gente está vendo que as reformas, na verdade, foram feitas para beneficiar apenas uma pequena parcela da sociedade. Né? Essa é a questão fundamental que eu considero, sabe? Acho que nós devemos refletir sobre isso. Eu cheguei à conclusão, como militante político, social, estudando muito o nosso país, a nossa história, o momento que nós estamos vivendo, eu chego à conclusão de que nós temos hoje um governo, um desgoverno, que não está a serviço do povo brasileiro, que não está a serviço da soberania nacional, do projeto nacional, está a serviço dos interesses econômicos. Por trás desse governo, por trás das políticas econômicas, do ministro da Fazenda, estão esses interesses poderosos do dinheiro, né? O capital financeiro, os grandes grupos econômicos internacionais, sobretudo, né? Que se apropriaram do país. Né? O processo de privatização, a entrega da Petrobras, querem agora entregar também a energia elétrica, e junto com a energia elétrica certamente vão privatizar também as nossas águas, né? A entrega de terras para estrangeiros sem limites, né? Então, essa é a questão fundamental que nós devemos nos colocar hoje. Essa questão de nós termos, não é vontade de Deus que nós estejamos enfrentando essas dificuldades, que o país não está crescendo. Não é vontade de Deus que a população pobre esteja crescendo tanto, de forma tão amarga e sofrida, as populações de rua, crianças e adolescentes nas ruas, milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas que já perderam a esperança de voltarem ao mercado de trabalho, né? Isso não é um destino dado, não. É porque tem interesses. O governo está servindo a outros interesses, que são os interesses dos poderosos e dos donos do dinheiro. Claro, eu não sou contra o setor privado, pelo contrário. Eu penso que o desenvolvimento do Brasil passa também pela iniciativa privada, o apoio ao empreendedorismo, o apoio ao cooperativismo, a economia solidária, mas é fundamental a presença e a participação do Estado, né, para ajudar no crescimento econômico, parceiro, inclusive, muitas vezes, do setor empresarial. Alguns setores é fundamental a presença do Estado,
para estimular esse desenvolvimento através de bancos, como o BNDES, que está totalmente fragilizado hoje, querem privatizar o Banco do Brasil, que cumpriu e cumpre um papel importante no apoio à nossa agricultura, querem privatizar a Caixa Econômica Federal, que é fundamental em programas de moradia, além de outros setores, né? A Caixa foi uma grande parceira no grande programa Minha Casa Minha Vida. Então é isso que nós precisamos debater e discutir, né? A quem serve esse governo? Muitas vezes nós nos perdemos, nas discussões sobre as provocações do presidente da República, né? Temos que debater muitas vezes mesmo, inclusive frases que às vezes, né, ferem princípios constitucionais, apontam na perspectiva da ditadura, mas nós devemos ter um certo cuidado, porque essas provocações muitas vezes elas vêm exatamente para encobrir o que está acontecendo de mais grave, que é esse modelo econômico a serviço dos detentores do capital. É isso aí, deputado. E interessante é que aqui no Congresso Nacional eles agora querem também aprovar a reforma tributária, né? Mas o interessante é que justamente essa discussão da reforma tributária, quando ela é feita até de certa forma justa por uma parte, querendo reduzir o número de impostos, que existem muitos impostos, mas em momento nenhum, nem o governo, nem as pessoas que apoiam o governo, a base aqui do governo, né? Pelo menos os deputados que apoiam o governo, em nenhum momento eles dizem que, por exemplo, o andar de cima ou a elite, né, deveria contribuir mais, né, com a recuperação econômica do país, né? Inclusive assuntos que a esquerda e o próprio PT defendem, que é a taxação das grandes fortunas, das grandes heranças, taxação dos lucros e dividendos. A gente está vendo aí que a Bolsa caiu nos últimos dias, mas ela teve muito lucro, né, em anos passados, e esse povo não paga imposto de renda em cima desses lucros, né? Quem tem jatinho, quem tem iates, helicópteros, não paga o IPVA, enquanto a população, muitas vezes com carro usado, tem que pagar. Quer dizer, o senhor não acha que é uma hipocrisia muito grande o governo vir querer trazer a conta para a população mais pobre, para a classe média, enquanto os ricos, os milionários, os multimilionários não dão a sua parcela de contribuição? Concordo inteiramente com você. E não vou repetir as suas palavras, acima e embaixo, né, com o que você disse. Mas eu penso que o caminho é exatamente a participação da sociedade. É cada um de nós, cada um das pessoas que estão aqui sintonizadas conosco, nós assumirmos as nossas responsabilidades como cidadãs e cidadãos brasileiras e brasileiros. Quando eu fui prefeito de Belo Horizonte, e fizemos um governo bonito, né, uma gestão que entrou para a história da capital dos mineiros, nós implantamos o orçamento participativo. Esse é um tema que eu considero fundamental. Nós temos que ampliar, ir além do orçamento participativo, fazermos o planejamento participativo com a participação efetiva da sociedade, né? Discutimos as leis e diretrizes orçamentárias, os planos plurianuais, os orçamentos anuais. É fundamental que as pessoas que pagam impostos, que mantêm o país, que respeitam as leis, é fundamental que as pessoas saibam de onde vem e para onde vai o dinheiro público. Quem está pagando impostos, quem está mantendo o país e quem não está pagando impostos. Quem está tendo privilégios, muitas vezes poderosos, que não só não pagam, como recebem. Isenções, apoios, financiamentos. Muitas vezes os financiamentos também não são devidamente ressarcidos aos cofres públicos. Então eu penso que é fundamental que as pessoas se apropriem do país. E aí é o ponto fundamental, inclusive para acabarmos com a corrupção, porque as pessoas passam a saber de onde vem, para onde vai o recurso público, as pessoas decidem junto com os governantes, no plano municipal, estadual e nacional, onde deve ser aplicado o recurso público, quais são as prioridades, quais são as demandas mais urgentes. No caso dos estados e do Brasil, nós fazemos esse debate a partir dos territórios, a partir das regiões, né? Isso me parece fundamental como uma forma de combater a corrupção e a burocracia, porque na experiência que nós vivemos em Belo Horizonte, com o orçamento participativo e a participação efetiva da sociedade na formulação das políticas públicas, nós constatamos isso, né? As assembleias elegem os delegados que acompanham a execução das obras e das políticas públicas. Então esses delegados são fiscais para garantir a lisura, a transparência, a qualidade das obras e das políticas e ao mesmo tempo garantir o andamento, combatendo as travas, os entraves burocráticos. Então eu penso que é por aí a saída. Sabe assim, nós temos que abrir o Brasil. Nós vivemos hoje uma crise da democracia.
precisamos manter, aperfeiçoar a democracia representativa. Eu estou aqui na Câmara, no Congresso, em nome dela, mas é fundamental nós integrarmos cada vez mais a democracia representativa com o que eu chamo de democracia participativa. A democracia direta tem o seu espaço, mas eu considero fundamental para nós termos uma sociedade democrática, para nós pensarmos juntos, a partir das nossas comunidades locais, regionais, a partir das nossas cidades, dos nossos estados, nós pensarmos juntos esta grande e querida pátria brasileira, é fundamental que nós tenhamos encontros, espaços, assembleias. Então a democracia participativa passa por aí. As pessoas se encontram para debater e estabelecer as prioridades e ao mesmo tempo serem informadas da origem dos recursos públicos. E aí, como eu disse, quero reiterar, é fundamental que as pessoas saibam quem está pagando e quem não paga impostos, quem contribui e quem não contribui para o bem comum do povo brasileiro. Certo. E, deputado, a questão também interessante é que nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise social, mas também uma crise política, né? Uma crise política muitas vezes fomentada pelo próprio Poder Executivo, pelo próprio Presidente da República, pelos filhos do Presidente da República, que estão aí atacando as instituições, atacam o Supremo Tribunal Federal, atacam o Congresso, e justamente no momento em que eles deveriam estar procurando um diálogo, né, justamente para superar a crise. Como que o senhor vê essa questão dos ataques à democracia, inclusive, feitos pelo próprio presidente, que convoca uma manifestação que sabidamente vem atacando, pedindo para o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal? Como que o senhor vê, onde esse governo quer chegar com isso? É claro, eu convivi aqui na Câmara com o atual presidente da República. E nós sabemos que ele não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro, com a democracia, com o bem comum. É um defensor da ditadura, da tortura, infelizmente. Eu digo isso com muito pesar, mas é verdade. Defensor do ato institucional número 5, o instrumento mais repressivo que nós tivemos na história do Brasil. Está governando com a sua família, sobre a qual pesam cada vez mais sérios indícios de ligações com grupos milicianos, vale dizer, com grupos criminosos, que agem à margem da lei e que fazem da violência a sua referência de vida. Então é claro que isso tem um impacto muito ruim no nosso país. Nós somos mais de 210 milhões de brasileiras e brasileiros. Somos um país continental, um país com diferenças que nos enriquecem, diferenças regionais, diferenças culturais, diferenças étnicas. Nós temos na nossa história a presença que nós precisamos preservar, a presença indígena. Lembrando que hoje estão querendo destruir os territórios indígenas, a presença negra, e querem acabar também com os territórios quilombolas, com as populações, comunidades tradicionais que nos constituem, que formam essa rica nacionalidade, o povo brasileiro. Então, um governo que não dialoga, um governo que se caracteriza, né, pela intolerância, pelo sectarismo e pela violência, gestos de violência, estímulo à violência. Claro que nós temos que ter vigorosas políticas de segurança pública, garantir o bem-estar, o direito de ir e vir das pessoas, mas a política pública tem que ter como referência a proteção da vida, em todos os níveis. Para isso nós temos que celebrar, colocar a vida como o valor mais importante, o valor coesionador da sociedade. E em torno desse valor, nós desenvolvemos vigorosas políticas de segurança pública, mas integrada com vigorosas políticas de educação, de saúde, né, de apoio, de criação de possibilidades de trabalho, com salário digno, decente, de moradia, para que as pessoas, as famílias possam morar e estabelecer o fraterno convívio familiar. Né? Essas questões não estão sendo pautadas no Brasil hoje. Né? Como melhorar as condições de vida das pessoas, das famílias, das comunidades, desde os mais pobres, mas também passando pela classe média assalariada, por as pessoas que querem ter melhores e mais dignas condições de vida. Nós não estamos debatendo nada disso. É um discurso da provocação o tempo inteiro, o discurso da intolerância, do sectarismo. É fundamental num país como o Brasil nós respeitarmos as diferenças, as pessoas que pensam e vivem de forma diferente. É fundamental. Nós temos que estabelecer limites, é claro. Determinados valores têm que ser preservados. E o mais importante dele é a vida. A vida nas suas múltiplas e misteriosas manifestações. E aí nós nos colocamos também diante da questão ambiental.
questão da natureza, né, da biodiversidade, dos ecossistemas que estão sendo destruídos no Brasil, inclusive o patrimônio da Amazônia. Claro que nós queremos a Amazônia como patrimônio nacional, fundamental. Nós lideramos aqui no Congresso a Frente Parlamentar Mista em defesa da soberania nacional. Mas nós queremos uma soberania, uma integridade territorial nas diferenças e preservando as fontes da vida. É isso que nós não estamos vivendo no Brasil hoje. Estamos vivendo um governo da morte, da destruição, que não aponta para o futuro, que não constrói caminhos de esperança para nós e para as gerações futuras, né? Então eu falo isso com muito pesar, e fico até assim, com o coração doendo, porque é um momento realmente difícil que nós estamos vivendo, mas que nós não podemos perder a esperança. Nós temos que ter coragem, enfrentarmos esse momento para construirmos o futuro. Eu tenho lembrado muito, só para concluir meu raciocínio, de falar numa linguagem de esperança, assim, os povos passam por momentos difíceis. Eu tenho refletido muito, por exemplo, sobre alguns povos, o povo alemão do século XX. Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, derrota. A Alemanha foi no fundo do poço, uma crise brutal, violência, desemprego, inflação, emerge o nazismo. Hitler ganhou as eleições na Inglaterra, na Alemanha. Eu espero que no Brasil a gente não tenha que repetir isso no futuro, dizer que Bolsonaro também ganhou a Alemanha e conduziu o Brasil para caminhos tão perversos, né? Depois, Hitler leva a Alemanha para a Segunda Guerra, depois a ditadura cruel do nazismo, milhões de mortes, a perseguição aos judeus, aos cristãos socialistas, etc., até o desastre da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha retomou, né? Hoje é uma das economias mais prósperas do mundo, bem verdade, nesse contexto, né, adverso que nós estamos vivendo hoje, mas um país que recuperou a sua dignidade. Então eu penso que nós não podemos perder a esperança, mas para construirmos o futuro que nós queremos e os nossos filhos e netos e as gerações futuras merecem, nós precisamos ter consciência de que nós temos hoje no Brasil um governo que não é comprometido com a vida, que não é comprometido com o bem comum, com a justiça, que não tem compromisso com as meninas e meninos que estão a caminho. É um governo marcado pela intolerância, pela violência. Isso nós temos que ter consciência para derrotarmos essas forças do mal e retomarmos o caminho da paz, da justiça e do desenvolvimento no Brasil. Certo. E, deputado, para a gente encerrar, eu gostaria, o senhor falou em esperança, né? Que a gente tem que ter esperança no futuro. Agora, com um governo desse, de que forma, quais são os caminhos, vamos dizer assim, que não só o PT, como os partidos de esquerda, até mesmo aquelas pessoas que não estão na esquerda, mas que têm um compromisso com a democracia, né, do país, como que as pessoas de bem desse país, vamos dizer, as pessoas de bem no sentido, vamos dizer assim, não no sentido que é usado, né, por este governo, mas as pessoas que pensam no futuro realmente do país, o que se pode fazer, qual é o caminho que essas pessoas têm que tomar agora para a gente retomar, vamos dizer, um caminho que a gente já começou a experimentar durante os governos, né, do PT que nós tivemos, claro, né, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, inclusão social, justiça. Como que a gente pode retomar esse caminho? Primeiro, nós temos eleições para esse ano, as eleições municipais. É fundamental nós garantirmos a democracia e o processo eleitoral e começarmos a discutir, a debater nas nossas cidades, comunidades, nos espaços das nossas relações, esse processo das eleições municipais. Porque nós devemos vincular as eleições municipais à questão nacional. Se o Brasil não encontrar o caminho do desenvolvimento econômico, vinculado ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento ambiental, ao desenvolvimento cultural, os municípios, as cidades também não vão encontrar caminhos, né? Então é fundamental nós debatermos os problemas locais, municipais, né? Os recursos municipais, onde eles devem ser corretamente aplicados, o orçamento participativo, né? As políticas públicas de responsabilidade dos municípios, mas vincularmos também as questões municipais, regionais, com a questão nacional, né? Debatemos também na eleição municipal os temas nacionais, que incidem diretamente nas nossas cidades e nos nossos municípios. Então eu penso que a eleição municipal é um momento que nós debatemos, nós do Partido dos Trabalhadores, do Partido das Esquerdas, do Campo Democrático Popular, e as pessoas de boa vontade, comprometidas com o bem comum, as pessoas que querem uma sociedade mais acolhedora, mais fraterna, mais solidária, né? Começar a discutir, a partir das suas realidades locais, municipais, o que nós devemos fazer para eleger boas vereadoras e bons vereadores,
né? Boas prefeitas e bons prefeitos, né? Discutir a questão das coligações, os programas municipais, as prioridades municipais a partir das realidades que nós estamos vivendo. Esse é um passo, me parece importante. Agora, ligado a ele também, eu penso assim, que é muito importante nós começarmos a conversar com as pessoas. Né? Eu me lembro bem, já estou ficando mais velho, né, assim, nos anos 1960, 1970, ditadura, né, o ato institucional número 5, nós ficamos muito bem perdidos. Quando teve o ato institucional número 5, em 1968, eu tinha 16 anos. Né? Eu vim para Belo Horizonte fazer meu curso de Direito no início dos anos 1970, período cruel da ditadura, repressão, prisões arbitrárias, perseguições, tortura, mortes, imprensa censurada, né? A cultura censurada, né? A música, a literatura, o pensamento e tudo. Então, eu não esqueço um livrinho que foi publicado por uma figura que marcou muito a minha geração, o então arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. Ele escreveu um livrinho chamado O Deserto é Fértil, um livrinho direcionado para as minorias abraâmicas, nos conclamando, ao invés de ficarmos reclamando, né, queixando da realidade, começarmos a agir. E o caminho que ele colocou foi exatamente esse: começa a conversar com as pessoas. E a partir daí começaram a surgir as comunidades eclesiais de base, os grupos de fé e política, né? O próprio Partido dos Trabalhadores nasceu no final dos anos 70, no começo dos anos 80, né? Nós formalizamos o partido no dia 10 de fevereiro de 1980, nasceu também muito desse trabalho de baixo para cima, né? Nós conversarmos, né? Nas fábricas, nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, enquanto tomam uma cervejinha, vamos conversar sobre política, que essa é a questão fundamental, gente. Nós temos que quebrar esse preconceito contra a política. A política é fundamental na vida. E nós temos que conversar isso com as pessoas. O ser humano é um ser social, não tem um ser humano sozinho. Nós somos interdependentes, nós dependemos uns dos outros. Nós somos seres comunitários, societários. Se nós vivemos em comunidade, em sociedade, nós temos que discutir a nossa convivência, como é que vai ser. Aí entra a questão, desde a questão da convivência, do trânsito, normas de trânsito, um trânsito mais humano, a questão da educação, da segurança pública, a questão da saúde, da circulação das pessoas, a questão ambiental, a relação com a natureza, como garantir trabalho para as pessoas, como que todos possam viver com dignidade. Então, essa é a sociedade exige a questão da política. Né? A palavra política vem de polis, quer dizer cidade. Né? Qualquer espaço comunitário, onde 2 ou 3 pessoas se encontrarem, a questão da política se coloca. Né? Como estabelecer a convivência em bases não violentas, em bases fraternas, convivenciais, solidárias, né? Cooperativas. Né? Então, eu penso que é fundamental nós colocarmos em debate, em reflexão, essa questão. Agora, qual a política que nós queremos? Claro, né? Que é a política a serviço da vida, do bem comum, da justiça, do desenvolvimento, do respeito, da tolerância. Então eu penso que está na hora de nós sairmos dos nossos espaços pessoais e até mesmo familiares e buscarmos os espaços comunitários através do exercício da política com P maiúsculo, dessa política que nós queremos que esteja a serviço dos nossos melhores sentimentos e esperanças. É isso aí. Deputado, novamente, é um prazer ter o senhor conosco aqui. Muito bom a gente conversar, não só sobre os problemas do país, mas também sobre as soluções, né? Que se a gente, por incrível que pareça, a gente não possa enxergar num primeiro momento, mas que a gente tem esperança de que possam se efetivar aí no futuro. A gente poderia conversar aqui hoje, por exemplo, até pensei em trazer o Partido dos Trabalhadores em sintonia com outros partidos do campo democrático popular, o PSOL, o PCdoB, o PSB, o PDT, a Rede, lançou um documento. Nós temos propostas concretas, né, para enfrentarmos e superarmos essa crise. A questão da geração de trabalho, emprego, renda, a questão da moradia digna, né, a questão, enfim, a retomada do desenvolvimento econômico, mas vinculado ao desenvolvimento social, que pressupõe, como nós já falamos aqui, a retomada, né, das políticas públicas sociais, né, fazer dos pobres cidadãs e cidadãos, mas também pessoas que compram, que consomem bens e serviços básicos para ter uma vida digna e estimular a economia. Mas eu preferi, hoje, nessa conversa nossa aqui, colocar para as pessoas essa dimensão de que cada um deve assumir o seu lugar, a sua responsabilidade política, social, e cada um
trazer a sua contribuição para que juntos a gente possa construir, a partir das nossas cidades, a partir das nossas comunidades, lembrando as eleições municipais deste ano, possamos construir juntos o Brasil que nós sonhamos, que nós queremos e merecemos uma vida melhor. É isso. E se você quer conhecer esse documento que o deputado Patrus Ananias se referiu, né, o documento aí de geração de empregos, de desenvolvimento social e econômico do país, com as propostas que o Partido dos Trabalhadores apresentou, você pode ter acesso não só na página do PT na Câmara, nas redes sociais, somente aí na web, né, como também a página do PT Nacional, que também tem lá um link que você vai poder ou imprimir, ou se não você ler aí no seu computador essas propostas para o Brasil, né? E deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Esperamos o senhor outras vezes para nós discutirmos aí as questões nacionais. E você, meus amigos e minhas amigas, se não conhecem ainda o trabalho do deputado Patrus Ananias, entre nas redes sociais do deputado, seja no Facebook, o YouTube, Instagram, o Twitter, e conheçam um pouco do trabalho que o deputado vem desenvolvendo aqui no Parlamento em defesa não só de Minas Gerais, como em defesa também do Brasil. E novamente, muito obrigado aí pela sua audiência, e se você gostou, curta, compartilhe aí com seus amigos também essa entrevista, e até a próxima. Um grande abraço. Valeu. Muito obrigado, viu? Foi muito bom. Eu ia trazer o documento, que foi distribuído ontem no plenário, eu também não esqueci, eu queria terminar exatamente dizendo isso, mostrando o documento, inclusive. Mas eu penso que tem que mostrar o documento, tem que divulgar, a gente pode até trabalhar na próxima vez um pouco mais sobre ele especificamente, mas é importante também que as pessoas saiam do seu comodismo, né? Eu tenho ele aqui. Peraí.